Fala pessoas, beleza? Se você comprou ou está pensando em comprar um Positivo Vizio C14, você precisa saber de algo crucial. O modelo mais vendido e mais divulgado é a versão básica com 4 GB de RAM e 128 GB de armazenamento, e é daí que vem todas as reclamações de lentidão. Vou falar neste vídeo do modelo superior e mais capaz, o Positivo Vizio C2856AI14, que vem com 8 GB de RAM e 256 GB de armazenamento. E por que essa versão é melhor? Porque os 8 GB de RAM dão a margem de memória que o sistema precisa para realmente usar o Celeron N4020 de forma eficiente. Neste vídeo vamos provar que com essa versão e as otimizações certas e o sistema operacional adequado, você transforma esse Celeron em uma máquina ágil de produtividade para editar imagens, estudos e home office. Fica comigo até o final. Vamos fazer um unboxing rápido aqui. Caixa extremamente simples, o que me agrada. Vou virar, vamos abrir. Aqui está o notebook, bem embalado, vem com plástico e essas proteções de isopor na lateral. Aqui dentro temos o carregador, bem simples. Uma coisa que eu gostei foi que o cabo parece ser longo, né? Eu acredito aqui que tenha 1,5 m, 2 metros. Carregador extremamente simples, saída 12 volts, 2 amperes, bem legal. Esse notebook precisa de apenas 24 watts de potência. Vamos tirar essa caixa, né, para ver o brinquedinho. Então, ele tem uma textura chapiscada e quando você passa o dedo você sente as ranhuras. Eu achei bem bonito. Aqui na parte de baixo temos o nome Positivo. Nessa outra lateral temos a logo. Ela é um pouco espelhada, também gostei. Chama atenção, mas ao mesmo tempo discreto. Aqui na parte de trás não tem nada. Na lateral direita temos o orifício para prender o notebook na mesa, né? Nessa outra lateral, sim, temos todas as conexões disponíveis. Então aqui é onde conecta a fonte de alimentação. Temos aqui duas portas USB de alta velocidade, 3.0. Uma porta HDMI, que suporta até Full HD 30 fps. E temos aqui a entrada para fone de ouvido. E nesse notebook somente essas são as entradas. Na parte da frente também não temos nada, mas aqui percebam que tem um vinco, né? Que é justamente para você conseguir abrir a tampa, porque ela fica bem fechada realmente. De certa forma, bem construído para um notebook bem básico. Na parte de baixo temos somente as informações do equipamento. São 9 parafusos e percebam que não tem saída de ar, porque esse notebook é fanless, nem ventoinha tem. Por consequência, ele é extremamente silencioso. Vamos abrir então. Não dá para abrir somente com uma mão. Ele sobe, mas como ele tem um limite aqui atrás, você até, né? Mas aí tem que fazer um pouco de força. Então, no final das contas, abra com as duas mãos. Primeiro vamos falar da tela. É uma tela muito básica, o painel é TN, em compensação é anti-reflexo, como dá para perceber. Webcam bem básica, 720p, mas ela tem a questão da privacidade, né? Então, não sei se dá para ver no vídeo, aparece um pontinho vermelho, significa que não está passando imagem. Agora sim a imagem está liberada. Essa parte interna aqui, então temos aqui, essa parte também é toda chapiscada, você passa o dedo, você sente as ranhuras, bem legal. Então aqui na lateral, no canto superior direito, temos o nome Positivo, bem discreto, bem bonito na minha opinião. Segue a linha aqui dessa barra, né, se vocês gostam de simetria. Essa parte aqui não é saída de ar, aqui é a saída de áudio. Então temos aqui dois alto-falantes, não sei se vai dar para perceber no vídeo, mas já adianto que também são alto-falantes bem fracos. Mas aqui no lado temos os LEDs indicadores, temos aqui Power, Caps Locks e Numlock. Na parte de baixo aqui temos aquele adesivo clássico que vem em todo notebook, né, com as informações do equipamento. Nesse outro lado também temos um outro adesivo para destacar esse botão aqui, que é um botão exclusivo desse modelo aqui da Positivo, que ao clicar você automaticamente conecta o notebook ao smartphone. Pelo menos essa é a proposta. Para combinar, as teclas direcionais, a tecla Enter e a tecla Backspace também vêm
no mesmo padrão de cores. Touchpad retangular, ele tem uma altura mínima, na minha opinião. Eu acredito que mesmo que você configure o mouse para uma resposta mais rápida, né, não vai ser o suficiente aqui. Mas adianto que ele tem uma boa resposta. Com relação à digitação, eu gostei muito do teclado. Ele tem uma digitação bem agradável. Com relação ao som, né, quando você digita, ele fica acima de um teclado silencioso e abaixo de um teclado mecânico. Então, é bem agradável. As teclas são bem firmes. Quando você clica, ele não afunda a base, passa uma segurança. Agora tem alguns pontos de consideração, principalmente com relação ao botão Power e Delete. Primeiro vamos falar do Power. Parece que ele é integrado a todo o teclado. Então, se der um problema no botão Power, provavelmente você vai ter que, no pior das hipóteses, trocar todo o teclado. Outra coisa é que o botão Delete ele fica aqui. O correto, pelo menos eu tenho um outro notebook aqui, onde o botão Power fica mais para cima e o Delete fica aqui na ponta. E toda vez que eu vou apertar o botão Delete, eu tenho que realmente olhar para ver onde eu estou apertando. Então eu precisei reconfigurar o botão para, ao invés de desligar automaticamente, aparecer a tela de perguntando o que é que eu quero fazer, né? Desligar, reiniciar, enfim. Outro ponto é com relação à interrogação. Ela fica aqui embaixo do W, né? Nessa tecla. Então eu preciso apertar Alt+GR mais a tecla W para chegar na interrogação. Isso é um pouco inconveniente, mas nada que com o tempo você se habitue. E, obviamente, né, teclado padrão ABNT, C cedilha aqui. Bom, eu já tirei os parafusos aqui da parte de baixo do notebook. A tampa, ela, além do parafuso, né, ela vem com encaixes aqui na lateral. Então, você precisa de uma espátula como essa. A minha já está até toda quebradinha, né, de tanto abrir notebook. Mas não é complicado. Você começa daqui de trás, que é a parte mais fácil de levantar quando você tira o parafuso. Vindo aqui, ele sai fácil, certo? É só você vir com paciência na lateral e acaba retirando tudo. Deixar ela aqui. E aqui nós temos a parte interna do notebook. Olha o tamanho da placa-mãe. Por isso que ele só precisa de 24 watts para funcionar. Nem cooler tem. Aqui são os dois alto-falantes. Embaixo dessa chapa tem o processador e também, provavelmente, a placa de rede sem fio. É uma placa única onde vem o Wi-Fi e o Bluetooth. Aqui é onde a gente consegue colocar o segundo armazenamento interno. E essa parte aqui é a bateria, né? A bateria é mais da metade do tamanho da placa-mãe. Eu vou aproveitar e já vou colocar o segundo armazenamento. Eu aqui tenho um SSD de 240 GB da WD Green e ele encaixa aqui, nesse sentido. Se eu quiser, eu posso parafusar. Ele vem aqui com essas duas laterais que eu posso desparafusar. Parafuso aqui na lateral do SSD, volto aqui, conecto, só empurrar, já foi. E aqui eu meio que encaixo. Não vou parafusar na lateral. Na minha opinião, não precisa, porque ele já está bem fixo. E quando eu colocar a tampa, ele vai segurar essa parte aqui que não está tão fixa, né? Ele fica um pouquinho levantado. Um provável upgrade, que pode ser que dê para fazer, é com relação à placa Wi-Fi. Se ela não for soldada nessa pequena placa-mãe, então daria para você tirar e colocar uma placa mais potente, né? Com Wi-Fi 6 e um Bluetooth aí 5.0, 5.6. Mas eu teria que desparafusar, tirar essa chapinha para verificar. Vou colocar aqui novamente a tampa. O SSD está bem colocado. E aqui, ó, basta ir pressionando. Pronto. E também aqui. Vamos ver se está tudo certo. Tá. Aqui também. E aqui, ó, ainda tem um pouquinho, né? Beleza. Opa, ainda tem, na verdade. Pronto. Agora sim tá bem encaixado. Tá bem certinho, ó. Bem lisinho. Nem parece que dá para abrir. É muito bem construído. Sempre use chaves imantada, né? Porque aí, ó, ele segura aqui o parafuso.
Pronto para uso. O positivo Vision C14 é leve, tem um design fanless, silencioso e por dentro as especificações são claras. O processador é um Intel Celeron N4020 Gemini Lake lançado em 2019, de 2 núcleos e 2 threads, com clock base de 1.1 GHz, podendo chegar a 2.8 GHz. No mesmo chip temos a placa gráfica UHD 600, que é bem básica. A placa-mãe basicamente é uma placa de mini PC e um corpo de notebook, por isso que sua fonte de alimentação é pequena e de apenas 24 watts de potência. Por isso também, o C14 não precisa vir com ventoinha interna e saída de ar. Vem com 8 GB de memória RAM DDR4 na frequência de 2133 MHz soldada na placa-mãe. O armazenamento é do tipo eMMC de 256 GB de capacidade, também soldada na placa-mãe. A tela é de 14 polegadas na resolução HD, 1366x768 anti-reflexo. A webcam é bem básica, resolução 720p com recurso de privacidade. Vem com Wi-Fi 4.0, que usa somente a banda de 2.4 GHz, e Bluetooth também 4.0. O Vision C14 vem com 2 recursos exclusivos, 2 barras de LED para melhorar a captura de imagem da webcam e um botão exclusivo para conectar o laptop ao smartphone ou tablet. Mas não levem estes recursos em consideração, pois não surtiram efeito nos meus testes. Embora 256 GB seja um bom espaço de armazenamento para uso básico, a boa notícia é que o Vision C14 tem um slot de expansão de armazenamento SATA 2 livre. E aqui vai uma dica valiosa de particionamento. Instale o sistema operacional no novo SSD e use o eMMC original para arquivos de backup ou armazenamento secundário. O ganho de velocidade de leitura e gravação é considerável. Com 8 GB de RAM, o Vision C14 até consegue rodar o Windows, que consome em repouso mais ou menos 4 GB de RAM. Se você usar uma versão Lite do Windows, este valor cai para mais ou menos 2.7 GB de RAM. Mas o grande gargalo de qualquer versão do Vision C14 é o processador de apenas 2 núcleos. A única forma de extrair o máximo do Celeron N4020 é com um sistema leve. A melhor opção é usar um sistema operacional Linux. Decidi testar o Linux Mint no C14, por ser bem parecido com o Windows e bem amigável nas configurações e instalação de aplicações. Nos meus testes, com os mesmos conjuntos de aplicativos básicos que normalmente uso em um laptop com Windows 11, o Linux Mint consome menos de 2 GB de RAM, deixando mais de 6 GB livres para multitarefa. E olha que testei a versão mais completa do Linux Mint, a Cinnamon. Caso não saibam, o Linux Mint tem 3 versões, uma Lite, uma intermediária e uma completa. A versão completa é a Cinnamon, com foco principal em modernidade e experiência do usuário. Possui um visual moderno e elegante, com efeitos 3D e renderização gráfica similar ao Windows 10 e 11. Por isso, ele consome mais recursos de processador e placa gráfica. Já o consumo de RAM é bem baixo, em torno de 800 MB a 1.2 GB. A versão intermediária é a Mate, com foco em estabilidade e tradicionalismo. Tem um estilo visual clássico parecido com versões mais antigas do Windows. Consome entre 500 e 700 MB de RAM e o uso do processador e placa gráfica é moderado. A vantagem em se usar a versão Mate no Vision C14 é o ótimo equilíbrio entre leveza e funcionalidade. A versão básica é a XFCE, com foco em leveza e velocidade. Possui um visual minimalista, limpo e direto ao ponto. O consumo de RAM é muito baixo, entre 400 e 600 MB, e o uso do processador e da placa gráfica é mínimo. A grande vantagem da versão XFCE é que ela roda em qualquer laptop antigo, de mais de 15 anos, mais que perfeito para o Vision C14. Se você está gostando dessas dicas e está pensando em dar uma sobrevida ao seu notebook, não perca tempo. Deixe seu like e se inscreva no canal. É rápido e me ajuda a trazer mais conteúdo como este. Caso você decida usar a versão Cinnamon do Linux Mint no Vision C14, precisa fazer ajustes. Desativar todas as animações e efeitos visuais. Isso elimina a sobrecarga da GPU integrada. Fazer ajustes nas configurações de aceleração gráfica e consumo de memória do navegador escolhido. Configurar o recurso de swap no Linux Mint para que o sistema priorize a memória RAM em vez do swap do disco. Melhora muito a performance. O menu inicial da versão Cinnamon usa bastante recurso do processador. Como o Cinnamon é customizável, você pode instalar e usar um menu inicial bem mais leve. Vamos então ver o Linux Mint rodando diretamente no notebook. Vou ligar ele aqui.
Beleza? E percebam que está todo mudado, né? Nas telas anteriores, ele estava com um visual mais clássico. Mas como eu falei, o Linux Mint é altamente customizável. Então eu já deixei ele com a minha cara. Então a barra de tarefas eu coloquei aqui em cima. Aqui são as aplicações que estão rodando em segundo plano. E aqui embaixo eu instalei um dock com as aplicações que eu normalmente uso. Vamos dar uma olhada na configuração da tela, na resolução, né? Ele pegou a resolução 1920 Full HD porque eu estou usando um monitor conectado à porta HDMI. E, curiosamente, ele está usando a taxa de atualização de 60 Hz. Eu tinha falado no começo do vídeo que essa porta HDMI do Vision C14 suportava resolução máxima Full HD e 30 fps. E aqui em cima, eu poderia usar até 4K. A informação da especificação da porta HDMI não tem no site da Positivo. A informação de que é Full HD 30 fps eu peguei na internet. Mas existe uma lógica sim em usar no máximo Full HD na segunda tela e 30 ou 60 fps. E eu vou mostrar para vocês o porquê. Vou deixar aqui 1920. 60 Hz, beleza, vou fechar essa tela e vou abrir o gerenciador de tarefas. CPU aqui, 2 núcleos, está trabalhando de certa forma tranquila, né? Tá um pouco acima aqui, agora deu uma estacionada em quase zero. Memória. De 8 GB, ele está consumindo 1.7 apenas e usando 2.2 para cache. Se a gente tiver a mentalidade Windows, a gente vai pegar esse 2.2 aqui e somar com 1.7 e daria o quê? Quase 4 GB ou pouco mais de 4 GB. O Linux Mint, ele entende que memória parada é memória desperdiçada. Então o que ele faz? Ele pega um pouco da memória disponível e usa como cache. Isso é muito bom porque acelera a abertura de programas, a fluidez, entendeu? Dos programas que estão abertos que eu vou usar. Aqui a memória swap, ó, tá bem tranquilo. Eu coloquei 8 GB também para memória swap. Às vezes ele pega um pouco da memória swap e usa como recurso. O Windows ele só usa a memória swap quando estoura os 8 GB. Vou deixar essa tela aberta e vou abrir o navegador. E vou abrir aqui um stream, vou abrir aqui o Plex. Vamos ver o processador. O processador deu uns picos de 100%. Quando ele está assim ocioso em 0%, ele está trabalhando em 1.1 GHz. Quando eu faço alguma coisa na tela, abro algum programa, ele aumenta o uso do processador e aumenta também o clock, podendo chegar a 2.8. Beleza, eu vou aqui em Live TV. Beleza, está passando um vídeo. Eu não tenho como configurar a resolução desse vídeo, mas eu acredito que ele esteja em 720 ou 1080, já que a resolução é 1080 por conta do monitor externo. Então percebam que aqui ó, o processador está trabalhando em quase 50%, passando um pouco, não está ruim, né? Vamos abrir aqui mais um programa, já travou aqui atrás. Ó, o processador 100%, eu só fiz abrir o menu, aí ele começa a travar. Vou abrir aqui o LibreOffice Write, um editor de texto, né? Normalmente, um estudante, um profissional, ele está ali vendo um vídeo e está com o editor aberto para fazer anotações. O processador está trabalhando aqui constante em 50%, pouco mais de 50%, passando um pouco. Mas o vídeo está travando. Isso tem uma explicação. E não tem muito a ver com o processador, mas sim com a resolução da tela. Tem pessoas que falam que o Vision C14 deveria vir com tela Full HD. Mas isso não é possível por conta desse processador de apenas 2 núcleos. Quanto mais pixels você coloca na tela, mais o processador vai trabalhar. Além do fato de eu estar usando uma conexão HDMI para jogar a imagem e o vídeo, o que for na tela. Isso também cobra do processador. É diferente eu estar usando a tela do notebook que está ligada diretamente à placa-mãe do que usar um monitor externo ligado à placa HDMI. Quem garante essa transmissão, né, essa conexão é o processador. Para comprovar, eu vou fazer o seguinte. Então, o que é que eu vou fazer aqui? Vamos para o YouTube. Processador, olha, 100%. Bateu ali o 100% por um bom tempo, agora caiu para 0. Porque não tem vídeo na tela, né? Eu vou colocar aqui. Vamos abrir aqui um vídeo e vamos ver o processador. Olha, 100% direto. 97, 92, os dois processadores. O vídeo aparentemente está rodando bem, mas o processador ali, ó, não baixa.
Vamos ver aqui a resolução do vídeo. Está em 720, não está nem em Full HD. Vamos botar Full HD para ver o que acontece. Curiosamente, em Full HD parece até estar melhor, mas dá para perceber que o vídeo não está tão fluido. Deu uma diminuída ali, ó. Tá dando uns picos de 100%, mas diminuiu para 50%. Lembrando que tem o editor de texto aberto aqui, né? Se eu digitar alguma coisa, tá tendo um atraso muito grande aqui na digitação. Enfim, agora vamos fazer o seguinte. Vamos diminuir a resolução para 1366, que é a resolução padrão, né, da tela do notebook, mas eu acho que não vai ter 1366. Vou minimizar aqui. Configurações de exibição, 1920, vou botar, não tem 1366, tem 1280. Ele botou a taxa de atualização 120 Hz, também não é o ideal. Então você vai ter que usar aqui, por conta desse processador, 60 ou 30. Vamos botar 60. A qualidade do vídeo, no vídeo não está tão boa aqui dessa resolução, mas no monitor isso não acontece. É uma qualidade muito boa, na verdade. Beleza, vou deixar assim, o processador aqui, né, voltou a ficar nos quase 0%. Vamos abrir novamente o navegador, vamos passar novamente aqui o vídeo. Tá bem mais fluido, bem mais rápido, e a CPU agora tá bem melhor. Claro, dando uns picos, é normal dar pico, mas abaixo ali de 50%. E o vídeo muito mais fluido. Entenderam? Infelizmente, o processador é o maior limitador do Vision C14. Então você tem que entender essa limitação e entender que você vai ter que sacrificar aí algumas coisas, né? No caso de usar uma segunda tela, é sacrificar a resolução. Será preciso também fazer alguns ajustes aqui no sistema operacional. E se vocês decidirem, primeiro, usar o Linux e segundo, o Linux Mint Cinnamon, você vai precisar realmente cortar aqui todas as animações possíveis de tela, animação em aplicações quando você abre, né? Tem umas animações bem bonitas realmente. Aqui, por exemplo, ó, não tem animação nenhuma. Eu minimizei e ele simplesmente desapareceu. Esse menu aqui não é o menu que veio com o Cinnamon. Esse é um menu mais leve que eu instalei e estou usando. Com o menu do Cinnamon, quando eu abria aqui e rolava aqui para baixo ou para cima, o processador aqui, ó, batia 100%. Enquanto ele ficasse aberto aqui, o processador era 100%. Agora aqui, ó, tranquilo, suave na nave, ele nem pisca o processador. Essa questão aqui de barra translúcida não tem absolutamente nada a ver com renderização ou animação. Aqui é um recurso da própria barra, entendeu? Você deixar translúcido. Outra coisa, como eu falei, é você verificar no navegador que você vai usar. No caso aqui eu uso o Brave. Eu venho aqui no menu hambúrguer, configurações, e aqui embaixo em sistema, eu tenho aqui, ó, usar aceleração gráfica quando disponível. A aceleração gráfica, nesse caso, ela tem que estar ativada para deixar o vídeo mais fluido. E também aqui embaixo, ó, habilita economia de memória. Por padrão ele fica no modo equilibrado, mas eu poderia até escolher aqui, ó, o modo máximo. As guias ficam inativas depois de um período mais curto de tempo. Então eu vou deixar aqui no máximo. Os três navegadores, Brave, Chrome e Edge, têm a mesma plataforma, que é o Chromium. Então, provavelmente, essa configuração aqui de aceleração gráfica e uso da memória vai estar no mesmo canto, sistemas. Não sei se vocês perceberam também, mas quando eu maximizo o navegador, tanto a barra superior quanto o dock inferior desaparecem. Se eu vier com o mouse aqui em cima, ele aparece. E se eu vier com o mouse aqui para baixo, ele aparece também o dock. Por padrão, ele vem fixo. Como a resolução da tela do notebook é 720p, então você precisa, né, desses artifícios aí para ganhar o máximo de tela possível. Outro artifício bem interessante que a gente pode usar no Linux Mint, vou fechar aqui o navegador. Então eu vou abrir aqui novamente o LibreOffice Write, o editor de texto, e também vou abrir a planilha LibreOffice Calc. E vou colocar os dois lado a lado. Percebam novamente, né? A barra superior e o dock inferior desapareceram, mas outra coisa também desapareceu. A barra de menu de ambas as aplicações. Aqui em cima não tem a barra de menu. Isso é um recurso que você instala e ativa no Linux Mint. Se eu vier aqui com uma combinação de teclas, apareceu. Quando eu aperto novamente, desaparece. Então isso também é altamente válido quando você tem uma resolução 720. E como não tem barra de menu aqui em cima, como é que eu fecho a aplicação? Atalhos de teclado, Alt F4, fechou? Venho aqui na planilha, Alt F4.
Foi-se o tempo em que Linux era uma coisa realmente bem complicada de se usar. Para uso pessoal, para home office, para escritório, o Linux Mint é realmente uma ótima escolha. Quem está falando é uma pessoa que nunca usou um Linux na vida. É a primeira vez. Por conta desse vídeo, eu acabei aprendendo a usar, aprendendo a instalar o Linux Mint. E eu tenho aqui todas as aplicações, todos os recursos que eu normalmente teria com o Windows 11. Por exemplo, aqui, se eu vier aqui no gerenciador de arquivos, aqui em marcadores, eu tenho acesso às pastas de rede aqui no meu servidor de arquivo de forma bem tranquila, da mesma forma que eu teria no Windows 11, sem nenhum problema. Rodando simultaneamente Plex, Canva, LibreOffice Calc e Write, SyncThing, Nextcloud, Rushdesk e Tailscale, a CPU permaneceu abaixo de 50% e não houve travamento na tela estendida, um monitor portátil que usei como segunda tela. A combinação de 8 GB de RAM e o Mint otimizado garante a fluidez total. E aqui vai mais uma dica. Ao usar uma segunda tela, entenda que o processador será mais usado, pois é ele quem segura a conexão do laptop com o monitor. Para conseguir mais fluidez, o ideal é usar resoluções menores que Full HD e somente usar aplicações na segunda tela, ao invés de vídeo. O Vizio C14 não vem com conexão cabeada de rede e possui conexão Wi-Fi e Bluetooth limitados. Nos meus testes, por exemplo, o Bluetooth se comportou de forma até satisfatória ao conectar um fone de ouvido, mas ao usar o Wi-Fi e Bluetooth em simultâneo, comecei a ter problemas. Wi-Fi extremamente lento e conexão Bluetooth falhando. Então aqui vai mais uma dica. Ao comprar um Vizio C14, coloque na conta a compra de alguns periféricos que irão melhorar muito a performance do laptop. O Vizio C14 ele tem Wi-Fi 4.0 e Bluetooth 4.0. Atualmente, nós já estamos indo para o Wi-Fi 7 e o Bluetooth 5.6. Fora isso, tem a limitação também de portas USB. Então, você precisa colocar na conta, além do valor do laptop, o valor de alguns periféricos que darão aí um gás a mais nesse equipamento. O primeiro periférico é esse mini hub que, além de ter 3 portas USB, ele também tem uma porta RJ45, uma porta gigabit de rede. Esse hub aqui eu já tinha e ele é USB-C. Não daria para eu conectar no notebook, a não ser com um adaptador. Eu tenho aqui um adaptador, eu viria aqui e agora sim daria para eu conectar. Mas o correto é você comprar um hubzinho desse mesmo, sendo a ponta aqui USB-A. Então eu acho esse daqui ideal porque ele é pequeno, leve e você não vai precisar de mais do que 4 portas no laptop. Então fica uma porta disponível no laptop e mais 3. Vou conectar aqui. Então agora eu tenho 4 portas USB 3.0. O próximo periférico é esse aqui. Esse dongle, na verdade, é um adaptador Wi-Fi 6 da TP-Link. Eu vou deixar o link na descrição. Ele é dual band, ou seja, você vai conectar tanto na frequência de 2.4 quanto na de 5 GHz. Já é um avanço, já que o do laptop somente você se conecta na frequência de 2.4. Se eu não me engano, a velocidade máxima dele em 5 GHz é uma média de 800 e em 2.4 é 500. Então você vem aqui e conecta o adaptador no hubzinho USB. O próximo periférico é esse aqui, também da TP-Link. Esse aqui é um dongle, que é um adaptador Bluetooth 5.3. Então aqui eu tenho uma largura de banda muito maior. Esse dongle tem um alcance também maior, então eu posso ficar mais distante do laptop. E por ele ter uma largura de banda maior, eu consigo, consequentemente, conectar mais dispositivo Bluetooth. Pego ele e conecto aqui. Um outro periférico é esse dongle aqui, que é um adaptador USB-C micro SD. Então eu consigo conectar aqui um cartão de memória. Tenho aqui um cartãozinho, venho aqui e pronto. Como esse aqui eu já tinha, né? É USB-C, então eu vou precisar usar um adaptador. Conecto aqui. Não fica bonito, né, com esse adaptador, mas vocês compram um adaptador desse com essa ponta aqui, USB-A 3.0 de alta velocidade. Então, conecto aqui.
Mas com isso tudo conectado, não vai dar gargalo não, pelo contrário. Porque esses periféricos aqui, esses dongles, eles puxam muitíssima pouca energia. E justamente por não estarem internamente no laptop, ele deixa o processador trabalhar livremente. Eu estou falando isso porque eu já testei, já passei aqui um dia inteiro usando o laptop com esse hub conectado com, vou tirar esse aqui, conectado com Wi-Fi, conectado com Bluetooth, e também conectei um kit teclado e mouse sem fio, aquele dongle de 2.4 GHz, né, para teclado e mouse. E o laptop ficou bem mais fluido, não tive nenhum gargalo, não tive nenhum problema de áudio picotando no meu fone de ouvido, internet extremamente rápida. Então, esses periféricos aqui me garantiram um trabalho fluido nesse laptop. Agora, um periférico que eu vou mostrar para vocês que não é obrigatório comprar, é conveniente, é prático, é esse cabo aqui. Esse cabo, pessoas, é um cabo USB-C PD, é um cabo Power Delivery, um adaptador, onde eu consigo conectar ele no laptop, aqui, beleza? E a outra ponta eu uso uma fonte e conecto como se fosse um celular. Mas para isso eu preciso que o adaptador, onde eu vou conectar a porta USB-C aqui ao ponto de energia, ele seja um carregador também Power Delivery de pelo menos 24 watts, que é a mesma quantidade de watt do notebook. Então, como é melhor sobrar do que faltar, é melhor você pegar um carregador Power Delivery de 65 watts, como este aqui. Então percebam que aqui, ó, em cima, PD 33 watts. Como o notebook só precisa de 24, então tranquilo, eu posso usar esse adaptador. Agora, melhor que esse aqui é essa fonte aqui que eu tenho de 200 watts. E aqui, ó, ela tem muito mais portas. Então percebam que aqui ele identifica, né? Essa USB-C é de 100 watts e essas duas de 30 watts. E as USB-A todas são 18 watts. Então eu vou conectar na USB-C de 30 watts e conectar o cabo aqui ao notebook. Pronto. Não sei se vai dar para ver no vídeo o LEDzinho vermelho aceso. Show de bola. E por conta desse cabo, eu consigo também carregar o laptop ou usar ele com uma Power Bank. Mas não pode ser qualquer Power Bank, tem que ser uma Power Bank 12 volts. Não sei se vai dar para ver, mas aqui informa que a saída, né, o USB-C é de 5 watts apenas. Vou deixar um link na descrição de uma Power Bank específica para notebook. Bom, e aí tá o bonitinho, todo montado. Normalmente é assim que eu uso quando eu preciso trabalhar fora de casa por um longo período. Aí eu adiciono uma segunda tela. Então assim, percebe-se claramente a diferença nas imagens, né? Aqui em cima eu tenho um monitor portátil de 15 polegadas, Full HD, tela IPS e 100% RGB. Aqui, né, na tela do monitor, perceba que está bem mais azulado, uma cor mais ou menos fria, né, puxando para o azul. E no monitor portátil temos a fidelidade total de cores, né. Significa que você vai conseguir trabalhar com edição de imagem no Vision C14, mas realmente a fidelidade de cor atrapalha bastante ou praticamente inutiliza usar somente a tela do notebook. Está conectado aqui um mouse Bluetooth, né, e 2.4 GHz, está funcionando perfeitamente nas duas telas. Conectado ao notebook, está aqui o mini hub, e conectado ao mini hub eu tenho Wi-Fi, tenho o Bluetooth 5.3 e tenho o dongle do mouse. E aqui a fonte USB-C conectada com o cabo USB-C PD funcionando tranquilamente. Percebam aí que está carregando. Aproveitando, aqui na barra de tarefas nós temos o Wi-Fi e temos o Bluetooth. Não tem nada conectado ao Bluetooth, por isso que ele está cinza. Mas no Wi-Fi, por exemplo, se eu clicar, ele mostra aqui o dongle, o TP-Link, e aqui embaixo o Wi-Fi interno. Então aqui em cima percebam que tem duas redes, Home SM e SM Home. Home SM é a minha rede 5G e é nele que o notebook está conectado à internet. No Bluetooth acontece da mesma forma, ele abre essa tela e se eu vim aqui em adaptador, ele mostra os dois adaptadores. Temos aqui o TP-Link e temos aqui o interno.
está setado para o dongle e nele eu já tinha conectado, por isso que está aqui na lista, o meu fone de ouvido, né? Um Soundcore Liberty 4 NC, muito bom esse fone. Então assim, não precisei instalar nenhum drive adicional, o sistema Linux, o Linux Mint, reconheceu automaticamente ambos os dispositivos, os adaptadores, e dessa forma, como eu já falei, eu consigo uma maior estabilidade do sistema junto com o notebook. Eu eliminei os gargalos, né? O máximo que eu pude. E realmente com esse setup, o notebook agora trabalha de forma bem mais fluida, bem mais tranquila. O Positivo Vision C8256AI14 é uma base sólida na minha opinião. Se o seu uso é para estudos, edição de imagens básicas, acessar rede remota e home office, a resposta é sim, vale a pena, contanto que você faça as otimizações e aquisições que mostramos. A aquisição do cabo adaptador USB-C para PD é opcional, já que a fonte de alimentação do Vision C14 é realmente pequena e prática, mas com o adaptador você consegue ter maior liberdade e portabilidade, já que poderá usar uma fonte de alimentação USB-C com múltiplas entradas ou ainda usar um power bank para carregar ou usar o laptop. Sobre o Windows, sim, você pode usá-lo no lugar do Linux nesta versão C8256i14, mas mesmo usando a versão Lite do Windows, você precisa fazer ajustes e mesmo assim, em minha opinião, o Windows consumirá mais processador do que uma distro Linux como o Mint. Se este vídeo foi de alguma forma relevante para você, deixe o seu like, nos siga e ative o sininho para ficar por dentro de novos conteúdos. Até a próxima!